Olá, sou Márcia Funk-Dieter, sou professora, escritora, contadora de histórias e trabalho com a publicação de livros na editora Ateliê de Histórias. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com você sobre algo que eu adoro, contar histórias. Isso mesmo, vou compartilhar com vocês algumas dicas sobre como contar histórias. Mas primeiro, quem é o contador de histórias? Eu sou uma contadora de histórias e vocês também são contadores de histórias. Somos todos contadores de histórias, porque nós somos contadores de histórias natos. Ou seja, nós estamos o tempo todo, a todo instante, contando histórias. Histórias sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia, histórias sobre a nossa família, histórias sobre a nossa cultura, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Contamos histórias reais, contamos histórias ficcionais, nós contamos histórias o tempo todo, sem parar. Por isso, eu conto histórias desde que eu me conheço por gente. É mesmo, conto histórias há muitos anos, desde pequenina. Ouvi muitas histórias e recontei muitas histórias. Cresci como adolescente contando muitas histórias. Como professora, então, conto histórias até hoje e muitas histórias. Só porque as histórias deixam as nossas aulas muito mais encantadoras. E como mãe, eu conto histórias há muito tempo. Minha filha tem 14 anos e eu conto histórias desde que ela estava na minha barriga. Isso mesmo. Para aqueles que acham que é bobagem contar histórias para os bebês quando eles estão aqui dentro, no ventre, joga para lá essa ideia. Porque contar história desde que eles estão dentro da nossa barriga é importantíssimo. É ali que começa já os laços de afeto, é ali que a criança já começa a ouvir a nossa voz e depois identifica com muito mais facilidade. Tente contar história quando você tiver um bebê aqui, para ver como ele vai chutar. Ele chuta muito, ainda mais se ele gostou da história. Somos então contadores de histórias, contamos histórias o tempo todo. Como escritora, eu também conto muitas histórias. Conto e coloco elas dentro dos livros. Mas, quando eu vou conversar com os meus leitores, né, aqueles que leem meus livros, os pequenos que leem meus livros, os adolescentes, eu sempre tenho uma forma diferente de colocar esses livros para eles, contando as minhas histórias. Então assim, gente, eu nunca, jamais vou em qualquer lugar contar uma história, seja para adulto, seja para criança, seja num palco com 500 espectadores, seja numa sala de aula com 10, 15, 20, 30 crianças, eu jamais vou para lá sem preparar esta história antes, sem planejar essa história antes. Eu vou com essa história na ponta da língua, no coração, preparada para contar. Mas qual é a melhor história para contar para as crianças? Bom, a melhor história para contar para as crianças são as histórias de qualidade. Tá, mas e o que é uma história de qualidade? Uma história de qualidade é aquela história que não menospreza a inteligência da criança. É aquela história escrita de forma simples, de forma clara. Aquela história que fala sobre muitos assuntos de uma forma simples, valorizando a criança. Esta é uma história de qualidade. E tem tanta gente, às vezes, com medo de contar uma determinada história, porque tem uma palavra lá dentro que ela não vai entender direito. Gente, não se preocupem com isso. História precisa ser contada. A criança vai entender dentro do tempo dela, dentro dos limites dela. Ah, então não se preocupem com a palavra, se ela vai entender ou não. Se preocupem se aquele texto é claro, é simples, é gostoso. Bom, qual então é a história que eu escolho para contar quando tenho vários textos de qualidade? E isso é importante. A importância de lermos muito para podermos então encontrar esses textos de qualidade. Mas sabe qual é que você vai contar? Aquela que você se apaixonou. Sabe aquela história que mexeu com vocês, que deixaram vocês emocionados, que o coração bateu mais forte? Esta é a história que você vai contar. Bom, e como é que eu vou contar essa história? Agora vem as dicas. Primeira dica: nunca decore uma história para contar.
Uhum. Porque se você decorar uma história, se acontecer alguma coisa no meio daquela contação, você vai esquecer aquela história. Então, esqueça decorar e incorpore a história. Incorporar. Sabe o que é incorporar? Incorporar é deixar a história morar dentro de vocês. Quando eu estou treinando uma história para contar, eu abro o livro, eu conto, eu leio essa história várias vezes, em silêncio, depois eu conto para mim, depois eu conto para as paredes, conto para os cachorros, conto para tudo que eu puder contar para o espelho, né? Eu vou contar essa história inúmeras vezes. Bom, já sei essa história agora de início ao final, né? Mas então eu vou fechar os meus olhos e vou contar essa história. E na medida que eu vou contando essa história, eu vou imaginando as partes dessa história. Por que isso? Porque isso é incorporar. No momento que eu estiver contando essa história e essa história estiver dentro de mim desse jeito, pode acontecer qualquer coisa que eu vou me lembrar, porque eu sei exatamente o que vai acontecer na sequência. Então deixe essa história morar em vocês. Não decorem. Segunda dica. Escolham uma forma bacana de começar essa história. Eu sempre digo que a história tem 3 partes: início, meio e fim. O início é o início da contação de histórias. O fim é o final da contação de histórias. E o meio é a história. Então, comecem essa contação de histórias de um jeito especial. Por exemplo, com um bater de cocos, com um chocalho, ou retirando a história de dentro de um baú e colocando a história aqui para morar no seu coração, ou apenas cantando uma canção. Era uma vez, a história vai começar. Isto é um sinal de que a história está começando. Nesse momento, as crianças vão se ajeitando, as crianças vão se aquietando para ouvir a história. Na primeira vez pode não dar muito certo, eles ainda conversam, na segunda também, mas quando vocês menos esperam, as crianças vão estar lá, quietinhas, para ouvir esta história. Bom, a terceira dica que eu dou para vocês é justamente o final. O final eu vou terminar da mesma forma, de um jeito delicado, querido, cantando uma canção, dizendo uma frase legal. E essa história entrou pela perna do pato, saiu pela perna do pinto. E o rei mandou dizer que quem gostou conte até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou então apenas, de novo, o sino batendo. Né? Por que esse final assim? Para mostrar para a criança que agora a história terminou e nós temos que voltar ao mundo real. Esta é uma forma delicada de tirá-la lá daquele mundo encantado. Bom, a quarta dica que eu dou para vocês é da história propriamente dita, que é o meio, né, dessas três divisões que eu fiz para vocês. E a história, gente, precisa ser o prato principal, ou seja, não adianta criar um monte de coisas no meio da história para deixá-la mais encantada. Eu vou cantar uma canção, eu vou pegar um boneco, eu vou fazer um barulho e criam assim N coisas para deixar aquela história mais dinâmica, mais encantada. Não, gente. Precisamos pensar em 1, 2, no máximo 3 coisas para deixar aquela história mais encantadora. Por quê? Porque a história precisa ser lembrada depois. Eu não tenho que deixar a criança pensando somente naquele boneco que eu mostrei, naqueles barulhos que eu fiz, naquela música que eu cantei. Não, a história precisa ser o prato principal. E a última dica que eu deixo para vocês agora é que a história, depois de contada, precisa germinar no coração da criança. Então não se preocupem em fazer um trabalho no final de cada história. Simplesmente contem e deixem que ela more no coração daquela criança e que aquela história transforme aquele ser na hora, no seu tempo. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Beijos e contem muitas, muitas histórias. Tchau!